Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa aula de número 11 sobre concordância verbal e hoje nós veremos a concordância do verbo ser. Pois bem pessoal, a concordância com o verbo ser, né, sendo aí o verbo de ligação, tá? O verbo ser como verbo de ligação tem uma concordância toda especial, um pouco diferente das outras concordâncias, tá ok? Pois bem, vamos lá. Tá aqui, a estrutura é essa, sujeito, verbo ser, mais predicativo. Obviamente que quando eu tenho o verbo ser, um verbo de ligação, eu vou ter essa estrutura sujeito mais predicativo, tá pessoal? Pois bem, galera, tá ali o exemplo, a casa é ou era, né, e o predicativo aqui, vermelha, tá? Quando eu tenho essa estrutura, galera, eu vou ter aí uma concordância bem diferente, tá? Esse verbo ser aqui pode concordar com o sujeito ou ele pode concordar aí com o predicativo. Ah, mas por que isso acontece? Acontece, né, por diversos fatores aí, tá? Pois bem, a estrutura que a gente pode ver aí dentro da oração é sujeito no singular, verbo ser no singular, concordando com o sujeito, e eu tenho também o predicativo no singular. Essa é uma das estruturas que a gente pode encontrar aí. Então eu tenho lá a casa no singular, era verbo no singular concordando com o sujeito, e vermelho é predicativo no singular. É uma estrutura possível. Outra estrutura, obviamente, que a gente está percebendo aqui, né, que o verbo ser está concordando aí com o sujeito no singular, o verbo está no singular, tá? Outra estrutura possível seria o sujeito no plural, o verbo no plural e o predicativo no plural, tá? É uma outra estrutura possível. Tá aqui, ó, as casas eram vermelhas. Sujeito tá no plural, claro que o verbo, né, concordando com o sujeito, vai ficar no plural também, e o predicativo aqui, concordando lá com o sujeito, casas, pessoal. Então, tudo no plural, tá? E aí, obviamente, né, o verbo aqui, o verbo ser, concordando com o sujeito, plural, plural, tá? Tá aí, galera, ó, sujeito singular, verbo ser aqui no meio e o predicativo no plural. Uma outra estrutura que vocês com certeza verão. Sujeito no singular, predicativo no plural. E o verbo ser ali no meio não sabe, né, na verdade, se ele vai para lá ou se ele vai para cá. E uma outra estrutura que vocês verão será essa aqui. O sujeito no plural, agora que ele está no singular, que ele é no plural, né? O verbo ser e o predicativo no singular. Ó, o predicativo no plural, o predicativo no singular. Observem que são estruturas diferentes. Aqui o sujeito está no singular, aqui o sujeito está no plural. Aqui o predicativo está no plural, aqui o predicativo está no singular. E o verbo ser ali no meio sempre, não sabendo aí para onde ele vai. Pois bem, essa concordância aí, né, esse verbo ser, se ele vai concordar com o sujeito ou com o predicativo, depende aí de uma série de fatores. E a gente vai começar a ver agora. Pois bem, ó, esse verbo ser pode concordar tanto com o sujeito e pode concordar tanto com o plural. São as duas formas possíveis aí de concordância quando eu tenho o verbo ser, tá, galera? Pois bem, vamos ver a primeira aqui. Concordância com pessoas. É bem fácil quando tem concordância com pessoas. Sujeito, verbo ser, mais predicativo, e aí a concordância com pessoas. Pois bem, o verbo concorda com a pessoa, é bem fácil. Então eu tenho aqui, ó, os professores estudiosos são o maior bem de uma escola. Eu tenho lá, ó, sujeito, né? E eu tenho aqui o predicativo. Ah, mas diz que concorda, né, com a pessoa. Tá aqui, pessoal, professor. Professor é pessoa, são pessoas, embora não pareça, mas são pessoas, né? Os professores estudiosos vai concordar sempre com a pessoa. De modo que se eu tiver, né, a oração ali embaixo, ó, o foco da campanha são as crianças. Sujeito, predicativo, predicativo, né, predicativo. E esse são aqui vai concordar com o quê? As crianças, que é o predicativo, concorda sempre com pessoa. Quando tiver concordância aí do verbo ser, né, eu vou ver entre o sujeito e o predicativo o que é pessoa, o que é humano, e aí o verbo vai concordar sempre com a pessoa. É fácil essa estrutura, essa concordância aqui, não é difícil, tá? É bem fácil, tá? Essa é a regrinha aí do verbo ser concordando com pessoa, sempre. Seja ele predicativo, seja ele sujeito, enfim, vai concordar
com pessoa, tá? Pois bem, o verbo ser aqui é o sujeito ou predicativo como pronome pessoal reto. Sujeito ou predicativo como pronome pessoal reto. O verbo ser, galera, vai concordar com o sujeito ou com o predicativo. E aí, na verdade, a concordância aqui é sempre com o pronome pessoal reto, seja ele sujeito ou predicativo. Então eu tenho aqui, ó, eu sou o novo professor. O eu é o pronome pessoal reto, então concorda com o eu. Tu és o novo aluno. O tu é o sujeito, concorda com o tu. Tá ali? Tudo bem, né? Vai concordar sempre com o pronome pessoal reto. É só ver onde está o pronome pessoal reto e ir direto para o pronome pessoal reto. Olha ali. O melhor professor da escola és tu. Concorda com o tu, tá? E agora eu tenho o quê? Um predicativo. Ele vai sempre se voltar para o pronome pessoal reto. Seja ele sujeito ou predicativo, tá? Ó, sujeito, aqui eu tenho o tu predicativo e a concordância vai ser feita com o predicativo. Vai se voltar sempre para o pronome pessoal reto. Tá lá, o melhor amigo, o melhor grupo somos nós. Ó, concordou com o sujeito, concordou com o predicativo. Somos, porque o nós é o pronome pessoal do caso reto. Sobretudo neste caso, fui eu. Olha lá, o sujeito, predicativo, vai concordar com o predicativo. Vai concordar sempre com o pronome pessoal reto. Deu para perceber, né? Seja ele predicativo, seja ele sujeito, enfim, sempre com esses pronomes. E aí a gente vê essas estruturas aqui, ó. Tu não és os super amigos. Ó, o és aqui concordando com o tu e ela não é várias pessoas. Ó, o é aqui concordando com ela vai se voltar sempre para o pronome pessoal reto. Nesse caso aqui são os sujeitos. Mas a gente escuta e dá uma vontade de botar esse verbo aqui no plural, mas não pode colocar, porque concorda com o pronome pessoal reto. Tu és, ela é. Embora eu tenha aqui, ó, várias pessoas e super amigos. Não concorda com esses termos no plural. Por favor, pessoal, tenham cuidado, tá? E quando eu tenho o sujeito e o predicativo, sujeito e predicativo, sujeito e predicativo, como sendo aí, né, pronomes pessoais retos. A dica é fácil, é simples. Vai concordar sempre com o sujeito. Tá lá. Eu não sou. Tá aqui, concorda com o sujeito. Embora eu tenha os dois, ó. Eu é sujeito, elas são pronomes pessoais retos. Sujeito e predicativo. Vai concordar sempre com o sujeito. Elas não são eu, ó, concorda com elas, tá? E não com eu, concorda sempre com o sujeito quando eu tenho os dois, o sujeito e o predicativo como pronome pessoal reto. Se eu não fosse elas, estudaria mais, ó, eu, predicativo, concorda com o eu, que é o sujeito. Dica fácil, pessoal. E aí, né, também eu tenho aí, dá pra ver que é muito fácil, não é? Não é difícil, tá? Se eu tenho os dois, concorda sempre com o sujeito, tá, pessoal? Concordância com coisas. Lá eu tinha concordância com pessoas. Sujeito, predicativo. Um deles é pessoa. Se volta para a pessoa. Agora eu tenho duas coisas, né? Não tenho mais uma pessoa. Concordância com coisas? Concorda com o que se quer destacar. É bem fácil, ó. As aulas particulares são a salvação dos professores. Sujeito, tá lá, concordou com o sujeito. Tá? Eu quero destacar as aulas particulares. As aulas particulares é a salvação dos professores. Eu quero, ó, predicativo, está concordando com o predicativo, porque eu quero destacar a salvação dos professores. Coisa, 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 coisa. Mas eu concordo com aquilo que eu quero destacar. Vai depender da minha redação. Tá, pessoal? Vamos lá. A vida é alegrias. Opa, eu posso dizer a vida são alegrias? Poderia, mas aqui eu quis destacar a vida. Ó. E aqui eu quis destacar alegrias. A vida são alegrias, mas são coisa, 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 tudo coisa. Vai concordar com aquilo que eu quero destacar. Ó, aqui concordou com o predicativo e aqui concordou com o sujeito. Eu quero destacar aquilo ali, eu volto a concordância para aquilo ali, ou para o sujeito ou predicativo, tá? Preferência. Ó, as pessoas dizem, né? Isso são modos, isso são horas. As pessoas não dizem? Quando eu tenho esse isso aqui, pessoal, eu posso concordar ali, ó, colocar um são, concordando com o predicativo. É uma preferência das pessoas. A gente sempre prefere concordar com o predicativo. Tá, galera? Vamos lá. Horas. Concordância com horas é bem fácil, pessoal. Ainda não era uma hora, concorda com o número de horas. A concordância com horas concorda com o número de horas.
tá? Se eu tenho 1 hora, eu vou dizer, o verbo vai ficar no singular, ainda não era, ó, 1 hora. Agora aqui embaixo, ainda não eram 2 horas, pronto, concordando com 2 horas, concorda com o número de horas, tá? Singular e plural, porque aqui é 1 hora, aqui são 2 horas. Concordância do verbo ser com horas, concorda com o número de horas. Quando que vai ficar no singular? Quando for 1 hora, pronto. Acabou, o resto tudo no plural. Ó, são 15, 15 é o número de horas, né? Mais de 1 são 15 horas, tá lá? E aqui é 1 hora da tarde, é 1 hora, né? O verbo vai ficar, obviamente, aqui no singular, pessoal. Observação, é meio-dia. Por que é meio-dia? Porque é metade do dia, não é nenhum. Meio-dia e meia. Olha a concordância nominal, meia hora, né? Está concordando com a metade da hora, por isso que é meia aqui, não meio, meia, tá? Distância, concorda com o número também, né? O número de distância, são 12 quilômetros até o lugarejo, né? 12 é mais de 1, então o verbo vai ficar são ali, tá? E agora é 1 quilômetro até o lugarejo, bem fácil, tá? Concordância com distância. Horas, com datas a mesma coisa, só que tem algumas coisinhas especiais aqui. Concorda com o número, ó. Hoje é dia 12 de maio. Não é concorda com o número, concorda com o dia, tá? Porque senão seria hoje são 12 de maio. Mas é que o problema todo aqui, que as pessoas erram muito, é que tem algumas coisinhas diferentes aqui, ó. A concordância com data, eu vou dizer, hoje é dia 12 de maio, tranquilamente, sem problema nenhum. Ó, concorda com dia, hoje é dia, tá? Amanhã será 25 de dezembro. Por que eu digo será e não serão, pessoal? Tá? Porque eu tenho aqui, ó, a palavra dia subentendido. Amanhã será dia 25 de dezembro. Então eu posso dizer amanhã será 25 de dezembro. Tá? E aqui eu tenho amanhã serão, ó, agora pode colocar no plural. Amanhã serão 25 de dezembro. Por quê? Porque eu posso dizer amanhã serão 25 dias do mês de dezembro. Então, está certo o está certo o será e está certo o serão, sem problema nenhum. Tá? Aqui concorda com o dia, que está implícito, e aqui está com dias do mês de dezembro. E aí eu posso colocar no plural, serão, sem problema nenhum. Questão de concurso. Cuidado, cuidado com isso. Tá? O sujeito como expressão numérica, fácil, concorda? O verbo fica no singular, desculpa. Sujeito como expressão numérica, o verbo fica no singular, não concorda com a expressão numérica. Cuidado, desculpe, tá aqui, ó. 4 quilos de trigo eu tenho 4, mas eu disse 2 toneladas foi, não é foram, tá? Muita gente erra isso aqui. 700 gramas de queijo tudo no singular, embora as expressões estejam, digamos assim, não está no plural, mas aqui está no plural, mas é mais de um, né? Da ideia de plural, o verbo fica no singular, mesmo assim, tá, pessoal? Pois bem, a aulinha de número 11 é essa aí, e iremos aí para a nossa aula de número 12.